quem trabalha aqui nessa terra. O Espírito Santo é quem opera nas nossas vidas aqui nessa terra. Quando Jesus subiu ao céu após a sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse e viesse morar dentro de nós. O Espírito Santo, então, ele não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo também não é uma pomba. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e a palavra de Deus, ela fala do Espírito Santo como sendo uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele ouve, o Espírito Santo, ele ora, o Espírito Santo, ele sente ciúmes, o Espírito Santo, ele é entristecido muitas vezes por cristãos. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é importante que você entenda quem é o Espírito Santo, se você quer ter uma vida cristã verdadeira. Você precisa, para que a sua vida cristã tenha crescimento, para que a sua vida cristã seja uma vida cristã não superficial, mas seja uma vida cristã profunda, você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. E quando nós falamos de relacionamento, nós estamos dizendo que o Espírito Santo, ele não se relaciona conosco somente através da comunidade, somente em grupo. O Espírito Santo, ele quer e ele gostaria, ele anseia e ele deseja de se relacionar com você individualmente. A vida cristã normal é o cristão tendo intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falando pessoalmente com você. Deus, ele fala conosco de várias formas. Deus, ele fala conosco através de pessoas. Deus, ele fala conosco através da palavra. Deus, ele fala conosco através da natureza. Deus, ele fala conosco através das circunstâncias. Deus, ele fala conosco através até mesmo de animais. Deus fala conosco através de anjos, seres angelicais. Mas Deus quer falar com você pessoalmente. O Espírito Santo quer falar diretamente com você. Amém. Por isso que Jesus fala que quando o Espírito Santo viesse, ele ia conduzir todos nós à verdade. Quem nos conduz à verdade é o Espírito Santo. Se você está esperando alguém conduzir você a toda a verdade, eu quero te dizer que você está suscetível a cair no engano. Porque muitas vezes o homem pode te enganar. Existem falsos profetas, a Bíblia fala, existem falsos mestres, existem falsos pastores, existem muitos enganadores e até anticristos no meio da igreja. E existe muita gente que quer conduzir as ovelhas de Jesus de qualquer jeito, querem somente se aproveitar das ovelhas de Jesus. E se você não tem intimidade nem comunhão e nem busca ouvir a voz do Espírito Santo, muitas vezes você vai ser enganado. Então, quando você tem a intimidade com o Espírito Santo, é importantíssima na vida do cristão para que ele não caia em engano. É importantíssimo você ouvir a voz do Espírito Santo, para muitas vezes você não seguir doutrinas de homens. É muito importante você ouvir a voz do Espírito Santo para que você possa tomar decisões acertadas na sua vida. É muito importante você ouvir a voz do Espírito Santo para que você saiba fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus para você. Então a intimidade com o Espírito Santo é necessária. Semana passada eu falei de algumas características que você precisa ter e buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Então, primeira coisa é que você precisa ter consciência de que o Espírito Santo está dentro de você. Quantos aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Quando você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, as coisas automaticamente vão se arrumando, vão mudando, vão sendo transformadas na sua vida, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é o nosso ajudador, ele te ajuda, ele ajuda você a ser uma pessoa melhor, ele ajuda você a ser transformado, ele ajuda você a crescer espiritualmente, ele ajuda você a conquistar o reino de Deus, ele ajuda você nas suas dificuldades e fraquezas.
Então você precisa ter essa consciência de que o Espírito Santo está com você, de que o Espírito Santo habita dentro de você, de que Ele está presente, Ele não te abandona. Lá em Hebreus a Bíblia fala que o Senhor nunca te abandona. Mesmo que você pegue, mesmo que você erre, mesmo que você esteja muitas vezes fraco, mas o Espírito Santo Ele nunca vai te abandonar. Ele está sempre do seu lado. O Espírito Santo Ele vai estar sempre ali tentando falar com você, para conduzir você nos caminhos do Senhor. Da mesma maneira que o inimigo ele vive tentando te derrubar, o Espírito Santo ele vive tentando te levantar. Aleluia. O Espírito Santo ele vive tentando conduzir você à verdade. Muitas vezes você ouve o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo ele fala conosco através do nosso espírito. Por isso que nós temos que ter o nosso espírito exercitado, as nossas faculdades espirituais exercitadas. Como é que nós exercitamos as nossas faculdades espirituais? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o Espírito Santo ele fala no nosso espírito. O Espírito Santo ele fala na nossa consciência. Sabe quando você vai fazer aquela coisa errada e de repente a sua consciência fala para você: não faça isso. Você sabe que aquilo está errado, tem alguma coisa te acusando na sua consciência. Isso é o Espírito Santo. Ele fala na sua consciência. Só que muitas vezes nós temos a nossa consciência tão cauterizada que nós não conseguimos compreender que é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo ele fala através da nossa intuição. Sabe, muitas vezes ele impulsiona você a fazer alguma coisa. Muitas vezes você está assim, do nada vem aquela intuição, do nada vem aquela ideia, aquela coisa, você vai lá e faz, está certo, você, uau! É o Espírito Santo te conduzindo. Muitas vezes ele te impulsiona você, muitas vezes dá aquela vontade assim, você está assim, do nada, te dá aquela vontade de orar, é o Espírito Santo te impulsionando você para a oração. Te dá aquela vontade de adorar a Deus, é o Espírito Santo te impulsionando. Te dá aquela vontade de fazer algo e aquela coisa que você fez deu muito certo, esse é o Espírito Santo te impulsionando. Mas muitas vezes também o Espírito Santo ele trabalha na nossa intuição, restringindo. Às vezes parece que é um negócio bem legal, parece que é uma coisa boa, parece que você vai ter vantagem, parece que aquilo ali vai ser ótimo para você, mas lá dentro tem uma coisa falando: não faça. Já aconteceu isso com você alguma vez? Já aconteceu? Você está fazendo, você olha assim e fala: nossa, mas eu vou ter vantagem nisso aqui, eu vou ganhar dinheiro, ou isso aqui é o sonho da minha vida, eu vou realizar, eu vou fazer, mas lá dentro de você tem uma coisa restringindo, falando: não faça, não faça. Se você ouve e não faz, mesmo sem você entender, muitas vezes você nem entende por que você não fez, aí lá na frente você vê que aquilo ia te trazer uma dor de cabeça, ia te prejudicar, aí você olha e fala: nossa, foi o Espírito Santo te restringindo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer te guardar. Então deixa eu te falar uma coisa: por que muitas vezes essas coisas acontecem? O Espírito Santo fala conosco através da nossa intuição, o Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência, mas muitas vezes passa batido. Muitas vezes, poxa, eu estou fazendo coisa errada, essas coisas. Por quê? Porque está faltando a intimidade. Você precisa buscar ter intimidade com Ele. Para quê? Para que essas coisas, a sua intuição, para que a sua consciência e para que o seu espírito possam estar bem aguçados a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí quanto mais intimidade você tem com Ele, mais fácil você vai ouvir a voz do Espírito Santo. É a mesma coisa do casal. O casal ele se conhece tanto que se eu pegar meu telefone aqui e ligar para minha esposa, eu posso até mudar a voz, eu posso até tentar falar de uma maneira diferente, mas na hora ela vai descobrir que sou eu. Mesmo a minha esposa, a mesma coisa. Não tem como ela ligar para mim e eu falar: alô, quem está falando? Quem é? Não, por quê? Porque eu conheço a voz dela e ela conhece a minha. A intimidade gerou isso. Então não tem como. Não tem como. Só se tiver, tem alguma coisa errada. Se não tiver, se é uma mulher que está com o marido falar quem é, não sei quem está falando, tem alguma
coisa errada. Ou uma mulher fala do marido também, tem alguma coisa errada. Mas olha só, por que isso? Por causa da intimidade. Porque todos os dias eu ouço a voz da minha esposa, e a minha esposa ouve a minha voz. Quando você cria essa intimidade com o Espírito Santo, todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, você vai saber que é Ele. Por quê? Porque você tem intimidade com Ele. E aí você ouve a voz dele, e Ele ouve a sua voz. Então, vida com Deus, olha aqui para mim, vida com Deus, uma vida cristã normal, é você ouvir a voz de Deus falando com você. Não é só Deus te ouvir, mas é você também ouvir a Deus. Você tem que ter essa experiência. Eu quero perguntar para você nessa noite, se é que você lembra da palavra da semana passada, quantos aqui buscaram essa semana ter intimidade com o Espírito Santo, de acordo com aquilo que você aprendeu a semana passada? Eu quero ouvir testemunhos. Estou brincando, vou fazer isso. Mas se você tiver, você pode vir aqui depois e dar um testemunho. Mas quantos tiveram isso? Quantos pararam essa semana para ouvir a voz do Espírito Santo falar com você? Quantos gastaram tempo com o Espírito Santo para ouvir a voz dele? Eu tive uma experiência poderosa essa semana, durante a madrugada. Eu ouvi o Espírito Santo falando comigo nitidamente, como se eu estivesse conversando com ele. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, tomara que muitos tiveram essa experiência nessa semana também, de poder ter ouvido a voz do Senhor. Mas pela sua cara, eu acredito que você tem que fazer de novo essa semana. Você tem que buscar, irmãos, você tem que ter essa experiência, porque essas experiências é que vão mudar a sua vida espiritual. Essa experiência com o Espírito Santo é que vai trazer fortalecimento na sua vida. Essas experiências com o Espírito Santo é que vai mudar muitas coisas na sua vida. É através da intimidade, como eu falei a semana passada, é que você vai obedecer as direções que Ele tem para você. Sabe, uma pessoa nova convertida, é legal, é normal ela chegar e pedir oração para determinadas decisões que ela tem que tomar na vida dela. Isso é normal. E se você é novo convertido, eu quero dizer para você, você pode vir, pode pedir oração, nós vamos orar, nós vamos abençoar a sua vida, nós vamos ajudar você a tomar as decisões certas na sua vida. Mas para um crente velho não é normal toda vez ele ficar pedindo oração para determinadas coisas na sua vida, porque o normal seria você seguir direções que o Espírito Santo está dando para você. O normal seria você ouvir o Espírito Santo falar diretamente com você e te direcionar àquilo que você tem que fazer. Por isso que a intimidade produz isso. O Espírito Santo te direciona, ele te dá direções. A intimidade vai fazer você se tornar, aquilo que eu acabei de falar, sensível à voz do Senhor. Porque ouvir a voz do Espírito Santo é a maior maravilha que pode acontecer na vida de um cristão. Aleluia. Sabe, hoje nós temos a palavra para nos guiar, para nos direcionar, para te ajudar. Mas na época dos discípulos de Jesus, eles não tinham a palavra. A igreja primitiva, eles só tinham o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois. E você sabe o que mantinham eles vivendo o que nós vivemos hoje? As experiências que eles tinham com o Espírito Santo. Você sabe o que levou eles a escrever o Novo Testamento? As experiências que eles tiveram com o Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Eu estou lendo o livro de Atos nesses dias.
É impressionante quando você lê essa ótica da intimidade, porque você vai ver em todo o tempo os discípulos sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tudo que eles faziam guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eu li os evangelhos, nesses 2 meses aqui eu li os evangelhos. E tudo que Jesus fazia era dirigido e guiado pelo Espírito Santo. E hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar, mas quando nós juntamos a palavra com o Espírito Santo nos guiando e nos dirigindo, a vitória é certa na sua vida. É um outro nível de entendimento, de revelação, de conhecimento que você atinge de Deus. É um outro nível. É um outro nível na sua vida secular, é um outro nível na sua vida espiritual. Se é que há diferença entre o espiritual e o secular, não há. É uma vida só. Então, quando você está seguindo as direções do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, sua vida é transformada. Aleluia. E hoje eu quero falar sobre mais 3 pontos importantes da que a intimidade com o Espírito Santo produz. Semana passada eu falei também que quando você ouve a voz do Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, os frutos desse relacionamento começam a transformar você, que lá em Gálatas fala dos frutos do Espírito. Então deixa eu te falar, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você é mudado por dentro. Veja bem, o diabo ele trabalha na sua vida de fora para dentro. Ei, a maneira com que o diabo trabalha na sua vida é de fora para dentro, é através dos seus olhos, é através dos seus ouvidos, é através do cheiro, é através daquilo que você toca. Então o diabo ele trabalha de fora para dentro, ele começa a criar situações para te seduzir. O que é a tentação? É alguma coisa que você viu, que você ouviu, que você comeu, que você tocou, que gerou uma tentação. O diabo trabalha de fora para dentro. Agora, o Espírito Santo ele trabalha de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Então, quando você cultiva essa intimidade e comunhão com o Espírito Santo, ele começa a transformar você de dentro para fora. Por isso que às vezes as pessoas olham para a religião e elas olham para as pessoas e elas esperam as pessoas mudarem primeiro por fora. Então as pessoas olham assim e vê lá o irmão com tatuagem, o irmão andando de bermuda, o irmão isso, fala, esse cara não é crente. Esse cara não é crente. Por quê? Porque ele não tem um estereótipo que as pessoas esperam. Mas aí você vê lá uma pessoa lá, sabe, naquele estereótipo, andando de terno e gravata no meio da rua, andando com a saia até batendo no pé, mas dentro dela a Bíblia fala que é um sepulcro caiado. Tem a aparência, mas ela não tem a vida. E a realidade da vida cristã é: primeiro eu tenho a vida, depois a aparência. As pessoas vão te conhecer pelos frutos do Espírito fluindo de dentro de você. O Senhor trabalha fora também? Trabalha também. Mas começa esse trabalhar, vem de dentro, a mudança vem de dentro. Então, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, os frutos do Espírito se manifestam na sua vida. Eu pergunto para você, qual fruto do Espírito Santo tem manifestado na sua vida nesses dias? Você quer ver alguns frutos do Espírito? Eu falei a semana passada, mas, por exemplo, aquele que gritava, não grita mais. Aquele que murmurava, não murmura mais. Ele agora, ao invés dele murmurar, ele é grato. Ele agradece. Aquele que falava palavrão, agora não fala mais. Porque da boca dele não jorra duas fontes. Aquele que
brigava, agora ele é um cara de paz. Aquele que não tinha paciência, agora ele é um poço de paciência. Aquele que só desejava o mal para as outras pessoas, agora ele só quer fazer o bem. Isso é o fruto do Espírito, mudando o comportamento, mudando a pessoa completamente de dentro para fora. Então dá para você saber quando você tem intimidade com o Espírito, que essas coisas passam a ser aparentes na sua vida. Passam a ser aparentes na sua vida. Fruto da intimidade. Então por isso que tem gente que só vive religião. Somente colocar uma roupa de cristão, somente andar com a Bíblia embaixo do braço, somente vir para a igreja, não significa que você é filho de Deus, não significa que você é transformado, não significa que você é cheio do Espírito Santo. Ou você pular, ou você rodar, ou você cair, ou você espernear, falar em línguas, não significa que você é cheio do Espírito Santo. Se não tiver o fruto, isso que a Bíblia está falando, o fruto do Espírito, o fruto da sua intimidade com o Espírito, o resultado da sua vida com o Espírito Santo, vai produzir essas coisas na sua vida. Amém, irmãos? Agora, é importante também, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 11, olha o que diz aí, vamos ler. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Mais uma coisa que a intimidade com o Espírito Santo produz na sua vida. Olha o que diz aí. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Pode passar. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, que é o Espírito Santo, quem opera tudo em todos. Vamos passar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedades de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Até aí. Olha aí. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo, ele nos capacita para o serviço. Ele nos dá um poder. Tem um poder que é liberado sobre a minha e a sua vida quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. Nós chamamos isso de dons espirituais. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo libera sobre a sua vida dons espirituais. Dons espirituais para quê? Para você fazer parte daqueles que edificam o reino de Deus. Os dons espirituais são liberados na sua vida através do Espírito Santo. Quando você tem intimidade e comunhão com o Espírito Santo, ele vai te usar. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo quer te usar. Porque deixa eu falar uma coisa para você, no reino de Deus não tem crente de banco. Não tem aquele crente que tem intimidade com o Espírito Santo que fica sentado no banco. Não, eu sou crente em banco, eu só sei ficar sentado. Se você se encher do Espírito Santo, você vai ver que mesmo que você queira, você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo quer que você faça parte do corpo, da edificação da igreja. Aleluia. Então por que o Espírito Santo, a Bíblia está falando aqui, que o Espírito Santo ele distribui os dons no meio da igreja? Por que ele distribui os dons no meio da igreja? Porque ele quer que todos sejam usados por ele. Só que o que acontece nos nossos dias hoje? Nos nossos dias hoje nós queremos que somente, e isso é um erro dos pastores e muitas vezes das igrejas, eles querem somente eles serem usados pelo Espírito Santo.
Então eles querem que as pessoas os exaltem, eles querem que as pessoas os tenham como grandes homens de Deus. Então muitas vezes eles não dão oportunidade para que as pessoas possam ser usadas pelo Espírito Santo. Então por isso, porque tem muitos que querem que as pessoas fiquem dependendo deles. Tem muitos pastores que não permitem outras pessoas no meio da igreja serem usadas pelo Espírito Santo, porque eles querem que as pessoas olhem para eles e enxerguem eles como semideuses. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia fala que a igreja é um corpo, que todos podem ser usados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ele não dá todos os dons a uma pessoa. Por isso que ele está falando, a um, primeiro, o Espírito Santo dá dom de curar, a outro, o Espírito Santo dá dom de discernimento, a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o dom de palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o dom da profecia, a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o dom de discernimento de espíritos. Então por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer relacionamento com toda a igreja. Amém. O Espírito Santo, ele quer usar a todos. Olha para o seu irmão e fala, o Espírito Santo quer usar você. Então, a sua intimidade com o Espírito Santo vai liberar dons. Então você é uma pessoa que tem dons, habilidades, talentos, todos escondidos aí dentro de você. Você tem mais segundo estudos, dizem que nós temos mais de 700 habilidades guardadas dentro de nós. Você tem mais de 700 habilidades e talentos aí escondidos dentro de você. Amém. Você tem dons, talentos e habilidades que você nem imagina. Quando que você descobre isso? Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele começa a desenvolver dentro de você esses dons, esses talentos e essas habilidades. É na intimidade com o Espírito Santo que você vai descobrir os dons, os talentos e as habilidades que você tem. Então olha só, por isso que a intimidade é importante, para que você possa fluir nos dons, sabe? Às vezes você olha assim, presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes você olha e fala assim, nossa, eu gostaria de ter esse dom. Que dom? Ah, o dom de orar por enfermos. Talvez você já tenha, aí dentro. Por isso que você tem essa vontade de ter esse dom. Mas por que você ainda não usa esse dom? Porque você ainda não desenvolveu a sua intimidade com o Espírito Santo. Nossa, como eu gostaria de fazer isso. Talvez o Espírito Santo te deu já esse talento, te deu essa habilidade de você fazer isso que você sonha. Mas por que você ainda não está fazendo? Por falta de intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele que distribui, Ele dá a cada um de acordo com aquilo que Ele quer. Ele vai te usar na hora que Ele quiser, no momento correto, no momento específico. Então, é importante você cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer liberar dons para você servir o reino. Não é só o pastor, é você também. Fala para o seu irmão, fala para ele. Não é só o pastor, é você também. Glória a Deus. Eita Deus. E você está numa igreja que nós queremos que todos aqui sejam usados pelo Espírito Santo. Se todos aqui se colocassem à disposição do Espírito Santo para serem usados por Ele, a minha vida seria muito mais fácil aqui nessa igreja. Então eu quero dizer para você nessa noite, assuma a sua responsabilidade de ser usados pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus quer fazer coisas poderosas no nosso meio. Assuma a sua responsabilidade de buscar ao Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito Santo, quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo falou uma coisa importante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Tem muitas pessoas aqui que já foram usadas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já liberou dons e talentos para você. Mas os seus dons e talentos estão, muitas vezes, desapareceram. Você não está conseguindo fluir mais nos dons espirituais que Deus te usava. Você não está conseguindo mais ser usado pelo Espírito Santo. Por quê?
muitas vezes você pergunta para o Espírito Santo: por que está acontecendo isso, Senhor? E o Espírito Santo manda eu dizer para você, porque lá em Tiago a palavra de Deus diz que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Porque muitas vezes você está com coisas dentro do seu coração que não são coisas que vêm do Espírito Santo para você, e por falta dessa intimidade com o Espírito Santo, o diabo tem minado o seu dom. Então, se tem coisas que não é para estar dentro do seu coração, se tem coisas que não são de Deus para a sua vida, isso vai sujar a fonte. E às vezes você pensa que essas coisas não é nada, eu só estou magoado, não é nada, eu só estou triste, não é nada, pastor, eu só estou, só com um pouquinho de raiva. E quando tem essas coisas dentro de você, a fonte está comprometida. E quando a fonte está comprometida, pode jorrar do seu interior, através do seu dom, não aquilo que é do Espírito, mas aquilo que é da carne e do diabo. Por isso que a intimidade é importante. Às vezes a sua profecia não é a profecia que é do Espírito Santo, mas vem do diabo, porque a fonte está comprometida. E muitas vezes, sabe o que o Espírito Santo faz? Corta, para até a fonte estar limpa de novo para ele poder usar. Então o que você tem que fazer? Som do seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você não está conseguindo fluir nos dons que Deus já te deu, som do seu coração, limpa a fonte, que o Espírito Santo quer te usar. Limpa a fonte, que o Espírito Santo quer te usar. Porque o diabo também dá profecia. Tem muita profecia que não é de Deus, tem muita profecia que é do diabo. Coisa maligna. Tem muita gente que está com a fonte comprometida, está profetizando. A Bíblia dá exemplos claros. Balaão, ele era um profeta, mas ele estava com a fonte comprometida, estava lá profetizando para ganhar dinheiro. Toma cuidado, que tem muita gente aí que você acha que é profeta, que está profetizando maldição, e você está achando que é Deus. Fonte comprometida, muitas vezes o Espírito Santo morre, espera a fonte ser limpa, estar completamente limpa para ser usada por Ele. Mas tem algo no seu coração, você sabe que o Espírito Santo já tem falado, se você sabe que você não está fluindo, então ora, vai para a intimidade, que Ele vai te mostrar. Que Ele vai te mostrar. Esses dias, semana, teve um acontecimento na minha vida que me deu uma vontade, mas me deu uma vontade assim tão grande de lançar uma palavra sobre a vida de uma pessoa que estava fazendo algo contra a minha vida, mas na hora eu falei assim: não, eu não vou falar nada, porque se eu lançar uma palavra sobre a vida dele, vai acontecer, porque é a justiça de Deus. Só que, o que acontece? Eu não vou ser uma fonte a jorrar do Espírito. Eu vou estar comprometendo a minha fonte. Mesmo que eu esteja certo, mesmo que eu possa fazer isso, mas eu não vou fazer. A única coisa que eu vou fazer é abençoar essa pessoa. Ao invés de eu amaldiçoar, eu abençoei. Depois eu fui orar e falei: Espírito Santo, arranca isso do meu coração, de qualquer atitude de justiça, qualquer atitude contra essa pessoa. Tira isso do meu coração, porque eu quero ser uma fonte a jorrar do Senhor sobre a vida das pessoas, mesmo aqueles que estão me prejudicando. Eu entrego essa vida nas suas mãos e peço que o Senhor abençoe. Tá bom, irmãos? Então, olha só, se você quer ser uma fonte, ser usado pelo Espírito Santo, não pode ter outra fonte jorrando dentro de você.
não pode ter água salgada. O que tem que estar jorrando de dentro de você é água viva, água do Espírito. Então, o Espírito Santo te capacita com um dom, que Ele quer liberar dons sobre a sua vida nessa noite. Se você tem orado por dons espirituais, eu quero dizer para você, aumenta a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele quer te usar. Outra coisa importante, João capítulo 4, versículo 24, olha o que a palavra de Deus diz aí. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então olha só, o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, ela se expressa através do louvor e da adoração. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai te capacitar você a adorar a Deus em Espírito e em verdade. Adoração não é você cantar hino. Não é só você vir aqui na igreja, cantar 40 minutos de louvor aqui, cantar mal cantado ainda às vezes. Tem muito irmão que nem abre a boca para cantar. Não é só você levantar a mão, você está adorando a Deus, não. Adoração não é cantar. Adoração é um estilo de vida. Fala para o seu irmão, adoração é um estilo de vida. Eu sou um adorador dentro da igreja, eu sou um adorador na minha casa, eu sou um adorador no meu trabalho, eu sou um adorador na rua. Aonde eu for, eu sou um adorador de Deus. Aonde eu estiver, em qualquer ambiente que eu estiver, que você estiver, você é um adorador. Então a adoração é um estilo de vida. Por isso que Jesus, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, a mulher falou: onde que é o lugar certo de adorar, Senhor? É aqui, é lá em Jerusalém, é aqui em Samaria? Jesus falou: olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Amém. Só o Espírito Santo conduz você à verdadeira adoração. Amém. Adoração é a sua identidade. A identidade, a verdadeira identidade de um cristão é que ele é um adorador. Eu adoro a Deus no meu trabalho, a maneira como eu trabalho, a maneira como você trabalha, você está adorando a Deus. A maneira como você serve as pessoas, você está adorando a Deus. A maneira como você ajuda as pessoas, você está adorando a Deus. A maneira como você se relaciona com as pessoas, você está adorando a Deus. A maneira como você se porta, como você se conduz, você expressa se você é ou não é um adorador. Então é importante isso, você entender isso. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele te leva. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você não canta, você adora. Aleluia! Existe uma grande diferença entre cantar e adorar. Quando você adora, você sente a presença de Deus. Quando você adora, você sente um ambiente espiritual te envolvendo. Tem gente que entra na igreja, que canta, que sai do mesmo jeito, mas quando você adora, você canta e você é transformado. Você entra nas regiões celestiais onde Deus está. Quando você adora, o seu espírito é ativado, o seu espírito é tocado, há uma transformação, há um fluir dentro de você. O adorador, quando ele pega para adorar a Deus, ele não fica sem sentir a presença de Deus dentro dele. Ele não sai da mesma maneira que ele entrou. Ele entra vazio e sai cheio de poder. Eita Deus! Então a intimidade vai levar você para a adoração. Nós chamamos isso de adoração profunda.
Você sai do nível do natural e entra no nível do espiritual. Tem a adoração do átrio, a adoração do lugar santo e a adoração do Santo dos Santos. É o lugar mais profundo do seu interior. É a adoração que flui do seu espírito. Todo o seu ser diante de Deus em adoração. Quando você flui na adoração, quando você é um adorador, você adora a Deus com o seu corpo, você adora a Deus com a sua alma, mas você também adora a Deus com o seu espírito. É ativado os 3 níveis de adoração dentro de você. Quantos querem esses 3 níveis de adoração? Fluir. Adoração do corpo. Quando você sente a presença de Deus e toca o seu corpo, ou quando você dança, você bate palma, você pula, você levanta as mãos, isso aí é a adoração do seu corpo. Você está adorando a Deus com o seu corpo. Porque quando você bate palma, você não está batendo palma para o irmão que está cantando aqui, você está batendo palma para Deus. Quando você levanta a mão, não é porque o irmão está mandando você levantar a mão, você está levantando a mão reconhecendo a grandeza de Deus. Quando você dança, você não está dançando porque o irmão ou porque o ritmo da música é boa para você dançar. Não, você está dançando porque você está adorando ao Senhor. Quando toca a sua alma, quando a adoração toca a sua alma, o que acontece? Você chora. Quantas vezes você já chorou adorando a Deus? Porque tocou sua alma, tocou seus sentimentos, tocou sua emoção, tocou seus pensamentos, tocou sua vontade. Nossa, que vontade de chorar. Então quando você sentir vontade de chorar no meio do louvor, não segura não, porque o Espírito Santo está tocando a sua alma. Aleluia! É gostoso quando toca a alma. Você sente aquela alegria, muitas vezes você sente alegria, às vezes você quer chorar, muitas vezes o Espírito Santo está falando com você através do louvor, está te revigorando a sua alma, isso é poderoso. Mas tem a adoração profunda que é do Espírito. Que é aquela adoração que você esquece quem está do seu lado. Você pode estar no meio aqui de vários irmãos, mas você esquece quem está do seu lado. Você tocou o Espírito, você tocou Deus. E aí, irmãos, você não quer sair mais dessa atmosfera, dessa presença. Uma presença que você sente assim que está jorrando dentro de você, lá no seu interior, no seu íntimo, assim, você sente algo maravilhoso, algo poderoso. É uma presença que te envolve, é uma glória que te envolve, é uma unção que vem sobre você, que você começa a falar em línguas, que você começa a chorar, que você uma presença poderosa. Você precisa experimentar esses 3 níveis da adoração. Outra coisa importante é que quando você está em comunhão com o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 26, olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele intercede por você diante de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: o Espírito Santo intercede por você. E olha, que a Bíblia está falando que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Sabe? E isso te fortalece. Quando você entende que o Espírito Santo está olhando para você, o Espírito Santo está conversando com Deus por você. Você tem essa convicção de que você não está sozinho. Você tem essa convicção de que tem alguém intercedendo por mim. Aleluia. Amém. Eu não sei você, mas quase sempre eu tenho a experiência.
sei se você já teve essa experiência, mas eu tenho sempre uma experiência assim, às vezes eu acordo e eu sinto assim, o meu espírito orando, eu orando. Eu acordo lá dentro de mim, eu estou falando em mim, mas várias vezes acontece comigo. Eu estou acordando assim, trabalhando lá. Muitas vezes eu acordo de manhã assim, eu estou com um hino, cantando um hino. Dentro de mim eu estou com um hino lá e eu levanto e esse hino está na minha cabeça. Eu acordo e ele está fluindo dentro de mim. O que é isso? É o meu espírito, mesmo enquanto eu estou dormindo, meu corpo, minha mente está, meu espírito está ligado com o Espírito Santo. Difícil de explicar, você precisa ter essa experiência. Mas olha só, a Bíblia diz que enquanto você dorme, o Espírito Santo está intercedendo por você. Enquanto você está trabalhando, o Espírito Santo está intercedendo por você. Enquanto você está na sua casa, o Espírito Santo está intercedendo por você. Está falando com Deus a seu favor. Então olha só o nível que o Espírito Santo ama você, o nível que o Espírito Santo se relaciona com você. Mesmo sem você às vezes olhar e falar, mas eu não mereço, mas mesmo assim, o Espírito Santo, ele está intercedendo por você. Então olha para o seu irmão e fala, você não está sozinho. Tem uma pessoa que intercede por você. É o Espírito Santo. Aleluia! Amém. Você precisa ter intimidade com ele. Amém. Sabe? Estava comentando, hoje nós estávamos orando aqui, às 4h30 da tarde, os irmãos aqui que estão servindo hoje no culto, e eu estava lá compartilhando com eles. Um trecho da Bíblia lá, que Jesus vai lá na casa de Lázaro, e a Bíblia fala sobre Marta e Maria. A Bíblia fala que Marta, ela estava cozinhando, estava fazendo comida para Jesus. Jesus estava sentado lá, ensinando, compartilhando coisas espirituais, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Aí Marta, ela ficou brava com Maria, porque ela estava lá sozinha na cozinha, fazendo comida, limpando, lavando louça, arrumando as coisas, ponhando a mesa, tudo preparando tudo para Jesus. Ela olhou para Jesus e falou, Jesus, não está vendo que a Marta está muito folgada aí não? Que a Maria está muito folgada aí não? Fala para ela vir me ajudar aqui, que eu estou cozinhando para o Senhor aqui. Estou fazendo aqui as coisas e ela fica aí sentada. Você já ouviu isso em algum lugar? Hã? Já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso aí. Vai ficar sentado aí, eu estou lá fazendo as coisas, você não vai me ajudar não? Ah, vai fazer isso demais, né? Você é folgado, hein? Estou aqui me matando, você sentado aí assistindo televisão. Eita Deus! Cadê as Martas dessa igreja? Eu também trabalhei o dia inteiro hoje, aí você fica aí sentado, e eu aqui com um monte de coisa para fazer, lava a louça para mim aqui. E o que aconteceu? Jesus olhou para Marta e falou assim, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. Maria, ela escolheu fazer a melhor coisa que ela poderia escolher. Que é o quê? Que é estar sentada aos pés de Jesus, na intimidade com Jesus. Jesus falou o quê? Eu não vou tirar isso dela. Eu não vou tirar isso dela. Não vou mandar ela te ajudar, porque ela escolheu o melhor. O que isso tem a ver comigo, com você? Presta atenção. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus. Muitas vezes nós queremos que as coisas de Deus aconteçam nas nossas vidas.
Muitas vezes nós tomamos decisões de acordo com aquilo que nós pensamos de que Deus vai gostar. Marta, ela não chegou em Jesus e falou para Jesus assim: o senhor está com fome? Não quer comer alguma coisa? O que o senhor gostaria de comer? Não, ela fez o quê? Ela foi fazer uma janta para Jesus. Maria não. Maria, ela foi ouvir o que Jesus tinha para oferecer para ela. Marta poderia também estar sentada aos pés de Jesus, recebendo instrução, recebendo revelação, recebendo direção de Jesus, e depois Jesus poderia virar para elas e falar assim: você poderia fazer uma janta para mim? Estou com fome, vocês podem fazer alguma coisa? Mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus sem Deus nos pedir. Por falta do quê? De intimidade. Aleluia. Você pode fazer as coisas na igreja querendo agradar a Deus. Tem muita gente que faz isso. Faz as coisas querendo agradar a Deus. Mas Deus não pediu para ela fazer aquilo. Então tem duas maneiras de você servir a Deus. Ou você faz as coisas do jeito que você acha, ou você vai aos pés de Jesus, ouvir o que Ele tem para falar e depois fazer da maneira dele. Isso chama intimidade. Isso chama intimidade. Na sua vida a mesma coisa. Você pode fazer todas as coisas do jeito que você acha, do jeito que você pensa. Você pode até pegar princípios da palavra e colocar nas coisas que você vai fazer. Eu vou fazer desse jeito, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer desse jeito. E aí você vai fazendo. Você acha que muitas vezes você está agradando a Deus, fazendo as coisas como Deus gostaria que você fizesse. Mas você ainda não parou para perguntar para o Espírito Santo: Senhor, é dessa maneira que o Senhor quer? Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, como que o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer me usar? Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Senhor, isso aqui é da tua vontade para a minha vida? Devo fazer? Devo tocar? Devo comprar? Devo investir? Devo participar? Você deveria parar, perguntar e esperar o Senhor falar. Essa é a normalidade da vida cristã. Isso aqui não deveria ser novidade para você. Você deveria ter um nível de intimidade tão grande que tudo que você fizer deveria ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que é a vida cristã normal. Por isso que a oração, ela é uma via de mão dupla. Você ora, fala tudo que você tem que falar, e depois você vai esperar o Espírito Santo falar com você. Depois você vai parar para ouvir o que o Senhor tem a falar com você. E Deus fala. E Deus fala. Não existe uma pessoa que buscou a Deus de todo o seu coração que não ouviu Deus falar. Não existe uma pessoa que busque a Deus que queira ouvir o Senhor falar com você, que Deus se cala. Deus não se cala quando nós queremos intimidade com Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscais de todo o seu coração. Quando você busca, você acha. Quando
você quer intimidade, Ele está de braços abertos esperando por você. Não fica de pé nesse momento. Feche seus olhos. Você pode praticar isso agora. O que eu tenho a dizer a você nessa noite é que o Espírito Santo quer se revelar a você, quer te conduzir, quer te abençoar, quer falar coisas a seu respeito que você nem imagina. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Não é o que as pessoas dizem sobre você. Aleluia. Não é o que as circunstâncias dizem sobre você. Não é o que o diabo diz sobre você. Não é o que você pensa sobre você. Mas eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Aleluia. Pensamentos de paz. Aleluia. Pensamentos de paz. Pensamentos de bons. Para dar a vocês o fim que vocês nem imaginam que vocês desejam. Você pode fazer um gesto ao Espírito Santo nesta noite? Você pode curvar a sua cabeça, voltar-se para dentro de você e ativar a sua comunhão com o Espírito Santo nesse momento? Te quero desse Espírito Santo. Te quero desse Espírito Santo. Te desejo desse Espírito Santo. Se você buscar todo o seu coração, você vai sair transformado daqui nessa noite. Se você desejá-lo, não tiver vergonha, não tiver medo, não se sentir intimidado, de todo o coração, você chamar por ele, ele vem até você. E ele vai começar a causar uma revolução no seu tempo. Ele vai começar a te renovar. Ele vai trazer um novo tempo na sua vida.